Olá, dando continuidade no nosso estudo de cálculo, agora vamos ver os limites de polinômios. Os limites de polinômios, eles são os limites mais fáceis de se resolver, porque você nunca vai cair em indeterminação ou impossibilidade, graças a uma propriedade intrínseca dos polinômios, digamos assim, né, que tem relação com o domínio das funções polinomiais. Pessoal, só fazendo aqui uma recapitulação, deixa eu vir aqui para o lado, sobre o que é o domínio de uma função. O domínio de uma função f de x, ele é todos os valores de x que você consegue aplicar na função sem cair em impossibilidade ou indeterminação. E no caso dos polinômios, são todos os reais. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, que você tem uma função f de x igual a 2x. Se você quiser, por exemplo, calcular o f de 1, eu vou fazer aqui em cima, o f de 1, vai ser 2 vezes 1, que dá 2. Se você colocar aqui o f de π, que é um número irracional, é um número meio que infinito, né? A gente não sabe qual é o real valor dele, você vai ter aqui 2π. Observa que para qualquer número, até para o zero, você vai ter uma resposta, você vai conseguir chegar num resultado concreto. Isso significa que o domínio da função f de x, no caso sendo a função f de x 2x, o domínio dessa função é x pertencendo aos reais. Ou seja, qualquer número real que você colocar aqui, pode ser um número inteiro, pode ser um número negativo, pode ser um número irracional como π, pode ser uma fração, uma dízima, você sempre vai ter um resultado. Ok? Isso é uma característica dos polinômios. Tá, aqui era 2x, mas poderia ser 2x ao quadrado mais 5x mais 7, por exemplo. Mesmo se a função fosse essa, o domínio dela continuaria sendo os reais. Ok? Isso é uma propriedade das funções polinomiais. O domínio de qualquer função polinomial sempre é o conjunto dos reais. Deixa eu subir aqui. Com base nessa propriedade das funções polinomiais, você vai chegar nessa propriedade dos limites das funções polinomiais, onde o limite dessa função f de x, que como está escrito aqui, ó, é um polinômio, o limite dessa função f de x, quando x tende a a, e a tem que ser um número real, é o f de a. O que significa isso? Que sempre que você tiver, deixa eu pegar isso, sempre que você tiver uma função que seja um polinômio, o limite, quando ela tender a um ponto, pode ser um ponto A, um ponto, qualquer ponto, vamos supor que fosse 2, o limite dessa função, quando ela tende a 2, se ela é um polinômio, é f de 2. É a imagem da função no ponto 2. Vamos fazer alguns exercícios aqui que eu acho que vai ajudar você a entender. Mas, gente, esses limites aqui são, como eu falei no início, são os mais tranquilos, os mais fáceis de resolver. Vamos lá. O limite da função, no caso aqui a função é 4, é uma função constante. Se não tem variável, é uma função constante. O limite de 4, quando x tende a 2, vai ser o próprio 4. Teve até uma aula que a gente falou sobre isso. Deixa eu botar aqui, ó. O limite de 4, quando x tende a 2, vai ser o próprio 4. Porque aqui você não tem variável, né? Você não tem variável, então não tem nem como substituir. O limite de uma função constante, independente para qual ponto ela esteja tendendo, vai ser o próprio valor da constante. Tudo bem? Isso é uma propriedade das funções constantes. Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Aqui já tem mais uma cara de polinômio, né? A função constante também é um polinômio de grau 0. Aqui a gente tem um polinômio de grau 1. Está incompleto também, poderia estar completo. Tá? O limite de 5x quando x tende a 3, aí a gente vai lembrar, ó, dessa propriedade. Que o limite de uma função polinomial, quando ela tende a um valor, é a imagem dessa função naquele ponto.
Por exemplo, aqui, quem que é o nosso f de x? É 5x. Então a gente vai calcular aqui o f de 3, que é o valor para onde a nossa função está tendendo. Como ela é uma função polinomial, o resultado desse limite vai ser igual ao resultado da função naquele ponto. Quem que é o f de 3? É 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Então é só você vir aqui. 15 é o f de 3. E como a gente sabe que esse limite aqui vai ser igual à função no ponto, porque ela é um polinômio, o resultado desse limite também é 15. Tudo bem? Observa que você não precisa nem vir para cá. Na verdade, o que você faz, meio que mentalmente, você só pega esse cara que está aqui e substitui onde tem um x. Você sempre vai poder fazer isso quando for polinômio, tá? Função polinomial. Porque aí, no caso, ela não tem nenhuma restrição. Vamos fazer aqui o limite de x ao cubo mais 3x menos 1 quando o x tende a menos 2. Vamos ver o que acontece. Aqui, gente, vamos seguir a mesma lógica. Você só precisa substituir o menos 2 no lugar onde tem x. Meio que você vai calcular o f de menos 2. O f de menos 2, no caso a imagem da função, né, quando está no ponto menos 2, vai ser menos 2 ao cubo mais 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, menos 1. Menos 1 ficou apertadinho aqui, mas coube. Menos 1. Aí aqui, gente, como que vai ficar? Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Aí lembra do que eu tinha falado no primeiro vídeo. Você tem que saber mexer com potência, com raiz, essas coisas aí. Senão uma coisa que é fácil vai acabar ficando difícil para você. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1, só repetir aqui. Menos 8 com menos 6 vai dar menos 14. Com menos 1, menos 15. Ou seja, o resultado desse limite aqui é menos 15. Tá? Questão assim, gente, não cai em prova, tá? Porque é uma coisa assim, muito básica, né? Como se você falasse, faz 1 mais 1 aí. Mas é importante você entender isso, porque lá na frente vai te ajudar quando surgirem os exercícios um pouco mais complicados. E aqui a gente tem o limite de x vezes x mais 8. Aqui você pode simplesmente vir e fazer a distributividade, né? Você vai fazer aqui, ó, x vezes x e depois x vezes 8. Que aí no caso, quem que é o nosso f de x? Nosso f de x, na verdade, é x ao quadrado mais 8x. Como a gente sabe, repetindo, né, mais uma vez, você vê que é até repetitivo, é uma coisa assim muito simples. Como a gente sabe que o limite de uma função polinomial, quando ela tende a um ponto, é igual à imagem da função naquele ponto, você só precisa vir e substituir aqui, ó, o f de 4, que é 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4. No caso, f de 4 vai ser 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4. 8 vezes 4 vai dar 32. 32. 16 mais 32, 48. 48 é o resultado desse limite. Beleza, pessoal? Gente, esse limite é super tranquilo. Não tem determinação, não tem impossibilidade. Então, se por acaso, né, você der muita sorte e aparecer um limite desse na prova, é só você pegar o valor do ponto para onde o x está tendendo e aplicar na função que está ali, que você vai encontrar o valor do limite. Beleza? Espero que tenham gostado e entendido. Até a próxima aí. Valeu!